Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estudar o Instituto da Lesão, descrito no artigo 157 do Código Civil Brasileiro. E o que se trata efetivamente o Instituto da Lesão? Quando a gente estava estudando o estado de perigo, eu falei para vocês, olha, o estado de perigo se caracteriza por 3 elementos. A situação de perigo, e vocês estão vendo aí na tela de vocês que também existe esse requisito para lesão, que é conhecida pela outra parte, e na figura da lesão nós não temos esse requisito, e pelo fato de ser conhecida da outra parte, na figura do estado de perigo, causava uma onerosidade excessiva. Isso é, aquela pessoa que fazia o contrato com a vítima, se aproveitava da situação de perigo dela para lucrar muito, para fazer um negócio extremamente vantajoso para ele. Na figura da lesão, vocês não estão vendo aí o requisito do conhecimento pela outra parte. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente estiver lá estudando o estado de perigo e a situação de perigo não for conhecida da outra parte, ou se pelo menos a gente não tiver prova disso, mesmo assim poderá ser anulado o negócio jurídico pela figura da lesão. Então, o que diferencia o estado de perigo da lesão é o fato da pessoa com quem eu estou fazendo o contrato e eu estou em situação de perigo, a pessoa não saber da minha situação de perigo. Mas mesmo assim, ele num ato de ganância, ele aproveita para lucrar muito. Mas ganância, gente, não é crime, ganância não é pecado para o direito, tá certo? Então, simplesmente a pessoa foi gananciosa, a pessoa tentou ter um lucro bem exorbitante, mas ele nem sabia da minha situação de perigo. E isso vai interferir nos efeitos da lesão, tá certo? Como nós vamos ver no decorrer da nossa aula, pelo fato da pessoa, no Instituto da Lesão, a pessoa que eu estou fazendo o contrato, ela não saber da minha situação de perigo, isso quer dizer que a lei vai tratá-lo como de boa fé, e então vai se preocupar com ele. Mas nós vamos ver isso mais para frente. A outra situação em que a lesão é aplicada é quando se tem uma pessoa que faz um contrato extremamente oneroso para ele, que é extremamente desvantajoso em virtude da sua inexperiência. E tem que ser uma inexperiência bem comprovada. Então aquela pessoa que é inexperiente, uma pessoa que mora na zona rural, vem para uma cidade e faz um contrato de locação extremamente caro. Por quê? Porque ele não sabia o preço da locação daquela cidade. Ele pode pedir a anulação do contrato por onerosidade excessiva. Esses 2 requisitos, seja a situação de perigo ou inexperiência, tem que se somar à onerosidade excessiva. E lembre-se, sempre que a gente fala em onerosidade excessiva, tem que ser algo extremamente oneroso. Não é algo um pouco mais caro, um pouco mais desvantajoso, mas tem que ser algo extremo, tá certo, pessoal? E os requisitos estão aí no artigo 157, no rodapé da página, para vocês acompanharem. Então vamos ver alguns exemplos. Se alguém prestes a ser despejado procura outro imóvel para morar, cujo proprietário, não tendo conhecimento da premente necessidade, cobra um preço de aluguel absolutamente desproporcional. Então a pessoa que está precisando de um local para morar, ela chega para o proprietário que tem um imóvel para alugar e fala assim: você me aluga o seu imóvel? E o proprietário fala assim: alugo. Só que eu estou pedindo R$3.000 de aluguel, quando o preço de comércio verdadeiro daquele imóvel não passaria de R$800, R$900. A pessoa que está em situação de perigo aceita o contrato. Depois ele pode pedir a anulação desse contrato? A resposta é sim, tá certo? Nós temos uma situação de perigo e uma onerosidade excessiva. A pessoa que fez o contrato, o locatário, estava em situação de perigo, e a onerosidade porque o locador pediu um valor absolutamente desproporcional no imóvel. Então configura a lesão. O outro exemplo que nós temos aí, pessoa que, para evitar falência, pessoa jurídica no caso, vende imóvel seu por preço manifestamente inferior ao do mercado, em razão da falta de recursos para saldar seus débitos. Então é aquela pessoa jurídica que precisa ter no caixa da empresa R$25.000 no final do dia. Ela tem um imóvel que vale o dobro, 50. Ela põe à venda e vende naquele dia por 25, metade do preço. Por quê? Porque ela estava em situação de perigo. A pessoa que comprou sabia? Não, não sabia. Simplesmente achou que era um bom negócio, que ela ia lucrar muito. Isso configura a lesão. Portanto, ela vai pedir anulação, vai poder pedir anulação. Outro caso, uma pessoa inexperiente que adquire R$1.000 de empréstimo, comprometendo-se a devolver tal quantia em 30 dias,
no valor de $1.000, ou seja, com aumento desproporcional. Então ela pega R$1.000 hoje e fala assim: quando eu for te devolver daqui 30 dias, eu te devolvo $1.000. Acontece que o dólar hoje vale 350% a mais do que o real. Então, o que acontece? A pessoa hoje compra $1, na hora que ela pede esse empréstimo de $1, ela automaticamente já está devendo R$350, tá certo? Então, há uma onerosidade excessiva? Mas por que a pessoa fez? Porque ela era inexperiente, ela não tinha noções do que é uma diferença de taxa de câmbio, não tinha nada disso. É uma pessoa extremamente humilde, falou assim: ó, você me empresta R$1.000? E a pessoa fala: te empresto, só que você me devolve $1.000. Ela nem tinha conhecimento da possibilidade de variação de preço tão brutal assim. Portanto, se trata de mais uma situação onde o contrato poderá ser anulado em virtude da lesão. Agora vamos ver uma outra situação. E se para realizar uma cirurgia de emergência em outra cidade, uma empresa de ônibus, sem saber do desespero do paciente, cobra-lhe R$500 pela passagem, quando o preço de mercado da mesma é de R$400? Essa é uma situação. Situação de baixo. Para comprar água numa época de seca, a pessoa aceita pagar 5 vezes mais que o habitual preço do produto. Então a pessoa não tem água para beber e a pessoa que está vendendo água cobra 5 vezes mais, cobra 500% a mais. Esses dois casos podem ser anulados pela lesão? Olha só o detalhe que está ali embaixo no artigo 157. A prestação tem que ser manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, o que você está pagando tem que ser manifestamente desproporcional ao que você está recebendo. Então, eu pergunto para vocês: posso pedir anulação pela lesão? Bom, espero que você já tenha analisado. O caso de cima: a empresa de ônibus cobrou caro? Cobrou. Ela cobrava normalmente 400 e agora passou a cobrar 500 daquele passageiro, mas ela nem sabia do desespero do paciente. Isso é caro? É caro, mas eu posso falar que é manifestamente desproporcional? Eu acho difícil, né? De 400 para R$500 é caro sim, mas é algo insuportável, é algo realmente danoso à pessoa que aceitou? Eu particularmente acho que não. Então não seria lesão, tá certo? Porque não se esqueçam da onerosidade excessiva. Olha lá, ó, artigo 157, manifestamente desproporcional. Agora o caso de baixo: a pessoa está na situação de perigo e a outra parte, né, cobra 5 vezes mais o valor da água, com certeza, então é caso de lesão. O preço é manifestamente desproporcional àquilo que está se pagando. Então, nesses exemplos que eu coloquei aí, a minha intenção foi chamar a atenção de vocês para essa questão do preço, né? O que está sendo cobrado tem que ser totalmente desproporcional, tem que ser uma situação quase absurda, certo? Senão não configura a lesão, ok? Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal, que está lá no parágrafo 1º do artigo 157, até porque depois, quando vocês forem estudar direito às obrigações, vocês vão ver uma figura parecida com a lesão, mas só parecida, porque ela é bem diferente. Qual é a origem dessa outra figura? Chama-se revisão dos contratos por onerosidade excessiva. Isso nem é matéria da teoria geral do direito civil. Eu só estou falando para vocês terem noção que existe outra forma de modificação dos contratos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O artigo 157, parágrafo 1º, está falando o seguinte: quando eu for analisar a diferença entre a prestação e a contraprestação, ou seja, aquilo que eu estou pagando e aquilo que eu estou recebendo, para saber se isso é manifestamente desproporcional, eu tenho que analisar o momento do contrato. Isso quer dizer o quê? Que o meu dano tem que ser surgido no momento que eu faço o contrato. Se o meu dano surgiu em fase posterior, só veio com o tempo, eu posso modificar o contrato? Posso, mas não pela lesão. É um outro instituto, é outra figura que vocês vão ver dentro do direito civil. Então, o que o artigo 157 está me falando é o seguinte: a desproporção tem que ser no momento que eu faço o contrato. Lembra aquele exemplo que eu citei, da pessoa que pega R$1.000 e compromete a devolver $1.000? Poxa, hoje o dólar é 350% mais caro do que o real. Isso quer dizer o seguinte: na hora que ela faz o empréstimo, ela já sofreu um dano. Isso é lesão, certo? Não seria lesão, por exemplo, se o contrato e o dólar, o real e o dólar, melhor dizendo, os dois valessem R$1, certo? O preço fosse igual.
Então, se um dólar vale R$ 1, eu pegando R$ 1, me comprometendo a devolver $1, não teria problema nenhum. Mas acontece que o dólar vai se aumentando com o tempo. E a gente chegar a um ponto que o dólar venha a valer 300% mais do que o real, tá certo? Eu poderia pedir esse outro instituto chamado revisão do contrato por onerosidade excessiva. Então é só esse detalhe que eu quero chamar aqui a vocês no parágrafo 1º do artigo 157. Preciso nem se preocupar em compreender agora o que é revisão do contrato por onerosidade excessiva. Nada disso. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala em lesão, a pessoa sofre o prejuízo na hora que ela faz o contrato. É imediato. É isso que eu queria que vocês tivessem bem esclarecidos. Vamos lá então ver dois exemplos disso, só para a gente não ter dúvidas. Imagine o caso primeiro aí que tem na tela de vocês. Por inexperiência, uma pessoa faz um empréstimo de R$ 1.000 e o gerente bancário faz a conversão das prestações em dólar. Assim, no momento da celebração do contrato, a prestação em real e dólar se equivale, mesma coisa, $1 vale R$ 1. Todavia, na data do pagamento, o dólar teve uma correção de 30%, de forma que a minha dívida aumentou em igual percentual. Então, no momento que eu faço o empréstimo, R$ 1 vale $1. Beleza. No momento que eu vou pagar, o dólar já subiu 30%, tem que devolver 130%. Esse é o caso primeiro. Seria isso lesão? E o caso segundo? Por inexperiência, faço a venda de uma casa por R$ 100.000. Posteriormente, descubro que na data da venda, o preço pelo qual vendi correspondia a 30% do valor do mercado. Esse outro caso também seria um caso de lesão? Então eu faço uma venda. No momento que eu faço a venda, eu não sabia que o meu imóvel valia muito mais do que eu estou vendendo. Eu vendi ele a 30% porque eu era inexperiente. Esse caso seria um caso de lesão também? Dá uma pensadinha aí. Vamos esquematizar para ficar mais fácil? Aquele caso que eu falei para vocês, no momento que fez o empréstimo, R$ 1 valia $1. Não teve prejuízo nenhum. Ele teve prejuízo quando? No futuro, estão vendo aí? No momento da desproporção, se dá lá na frente. Esse caso seria um caso de lesão? E o segundo caso? No momento que eu vendi a casa, eu vendi ele por 30% do que a casa valia. Por quê? Porque eu era inexperiente, eu não entendia. Então, na hora que eu assinei o contrato vendendo, eu já sofri o prejuízo. Meu prejuízo veio junto com o contrato. Estão vendo que então que os gráficos são totalmente diferentes? Desses dois gráficos, vocês já sabem, só um se trata de lesão. O outro se trata da possibilidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva, mas eu estou repetindo, estou só falando isso para vocês saberem que existe. Não é matéria nossa, não precisa procurar entender isso agora. Certo? Se entender, melhor ainda, mas se não entender, não tem problema, porque vocês vão estudar isso no momento adequado. Então, olha só, no caso que eu estou estudando, a lesão, no caso 1, a lesão surgiu depois do contrato, e no caso 2, a lesão surgiu no momento do contrato. Qual dos dois efetivamente que é a lesão estudada pelo artigo 157 do Código Civil? Acho que vocês já mataram a charada, né? Esse caso número 1 não é a lesão do artigo 157 do Código Civil. Por quê? Prestação e contraprestação, o preço e o produto são iguais, tá certo? No momento que eu faço o contrato. Então a desproporção vem surgindo no futuro. Não é isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando é o caso número 2, que essa desproporção, prejuízo, a lesão surge no momento que eu faço o contrato. Então, retornando aos dois casos que nós estudamos, qual que é a figura da lesão mesmo? Só é o caso de baixo, certo? Que no momento que eu faço o contrato, eu já estou experimentando o prejuízo. É imediato, é na hora. Agora, chamar vocês a uma reflexão. Eu já comecei a falar isso no comecinho da nossa aula. Nos casos que nós estudamos, certo? Aquela pessoa que está prestes a ser despejada e procura outro imóvel para morar, cujo proprietário, não tendo conhecimento da premente necessidade, cobra um preço de aluguel absolutamente desproporcional. Ou o caso da empresa que vende um imóvel seu por metade do valor do que vale, porque ela precisa de R$ 25.000 no caixa até o fim do dia. Ou ainda, esse último caso, a pessoa inexperiente que adquire R$ 1.000 e se compromete a devolver $1.000 no momento do pagamento, sem saber que o dólar vale R$ 3,50, vale 350% mais do que o real. Nessas três situações, o que nós temos em comum?
ou a pessoa fez o contrato em situação de perigo ou inexperiência. Beleza. E do outro lado, nós temos uma pessoa que, sem saber da situação de perigo ou da inexperiência da outra, certo? Ele aproveita para fazer um negócio muito lucrativo. E simplesmente ele quer ganhar dinheiro. Isso quer dizer que ele verdadeiramente está de má fé? Ou ele só foi ganancioso? Só, a gente não pode achar que nessa figura da lesão existe alguém com tanta má fé igual a figura do estado de perigo. Então nós temos uma pessoa que só quis ganhar muito dinheiro num determinado negócio. Ele não teve a intenção de se aproveitar da situação de desespero da outra parte, que ela nem sabia. Então a gente não pode tratar essas duas pessoas, uma que está verdadeiramente de má fé, que é do estado de perigo, e a outra que nem sabia da situação de perigo da pessoa com quem ele está fazendo o contrato, a gente não pode tratar os dois da mesma forma. Então nós temos nessa figura alguém que fez o contrato em situação de perigo, e do outro lado a gente tem a pessoa que só foi gananciosa. E ganância não é crime, ganância não é pecado. Então, como nós estamos estudando aquela ideia, né, que o direito não beneficia as pessoas de má fé, mas também não prejudica as pessoas de boa fé, antes da gente ver a decisão da lei a respeito, a gente tinha que fazer a pergunta, tá, essa pessoa que foi gananciosa, ela está de má fé? A ganância representa má fé? Então, como já dissemos a vocês, a gente não pode interpretar uma pessoa que é gananciosa como verdadeiramente de má fé, e puni-la por ter feito esse contrato. Então esse raciocínio que eu estou passando para vocês também é previsto pelo Código Civil. A gente não pode tratar as duas pessoas da mesma forma. Então, enquanto no estado de perigo a anulação era obrigatória, tá certo? Então a pessoa entrar em juízo pelo estado de perigo, ela consegue sim anular o contrato. Aqui na figura do lesão nem sempre isso acontece. Por quê? Porque não temos efetivamente uma pessoa de má fé. Temos um ganancioso, uma pessoa que foi gananciosa, mas a gente não pode equipará-lo a uma pessoa de má fé. E se nós temos essa questão que a pessoa gananciosa não é tecnicamente uma pessoa de má fé, o direito não pode prejudicá-lo claramente, tá certo? O direito não pode causar um prejuízo à pessoa, porque ela não estava de má fé. E como resolver isso então? O Código Civil nos dá a resposta lá no parágrafo 2º do artigo 157, que vocês estão vendo aí abaixo. Então fala, não se decretará anulação no negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então quando eu entro com a ação de anulação, falando assim, olha, eu aluguei o seu imóvel e aceitei pagar 3 vezes o valor de mercado, por quê? Porque eu estava numa situação de perigo. O que a pessoa vai alegar em defesa? Fala, poxa, eu não sabia que você estava em situação de perigo. Então, se o proprietário do imóvel vira para mim e fala assim, Roberto, em vez de você anular o contrato, então meu imóvel vale o valor de mercado 800, 900 reais, eu estou te alugando por 900, eu estou abaixando o preço do aluguel. O que isso quer dizer? Que eu, Roberto, perdi o direito de pedir anulação. Então, se essa pessoa reconhece a ganância dela e fala assim, não, eu vou cobrar o preço de mercado, a outra pessoa que agiu em situação de perigo perdeu o seu direito de pedir anulação. E aí o contrato vai ter que ser cumprido, inclusive, pela pessoa que estava em situação de perigo inicialmente. Se ele não cumprir o contrato, ele vai ter que pagar multa, juros, correção monetária, figuras outras que vocês vão ver no direito das obrigações. Correto? Então, se o locador aceitar reduzir o valor do aluguel, o negócio jurídico não será anulado mais. A lei começa a preocupar com aquela figura do locador. Fala assim, poxa, o locador, inicialmente ele agiu realmente com ganância. Mas agora ele está cobrando valor de mercado. Existe algum motivo para o Roberto não cumprir esse contrato? Não existe mais nenhum. O aluguel está em valor de mercado, está no valor justo. Então a lei começa a proteger a pessoa que outrora foi gananciosa. Outro exemplo que nós temos aí, pessoa que para evitar falência, né, aquele caso que eu falei, a empresa que para evitar falência vende um imóvel seu por 25 mil reais e o seu imóvel valia 50. E ela aceita vender por quê? Porque ela precisa do dinheiro no caixa até o fim do dia. Temos o comprador que vê aquele carro pela metade do preço e fala assim, isso me interessa, eu compro, vai lá e compra e paga o imóvel. O imóvel não, desculpa, o carro.
E depois ele pede, a empresa pede anulação do contrato, falando assim, olha, eu só te vendi o carro pela metade do preço porque nós estávamos numa situação de beira de falência, nós estávamos numa situação de perigo. Então eu quero anulação desse contrato. Essa é a regra? Até seria. Mas acontece que o comprador aí tem um direito, a lei dá opções a eles. Se ele fala para a empresa, falou assim, não empresa, eu não vou te devolver. Você me vendeu um carro que valia 50 por 25, beleza, toma aqui os 25 que estão faltando. Se a lei faz isso, a lei começa a proteger, a lei começa a olhar a pessoa que fez o contrato com a empresa. E faz isso por quê? Porque a pessoa não está de má fé. Então, não se anula mais o contrato se o comprador aceitar pagar o valor de mercado. Aquela pessoa que é inexperiente, que eu falei para vocês, que ela pegou R$1.000 e se comprometeu a devolver $1.000, não tinha noção da taxa de câmbio. Ela entra com pedido de anulação judicial do contrato. Se a pessoa que emprestou fala assim, não, tudo bem, eu não quero receber em dólar, eu quero que você me pague os R$1.000 só com juros e correção monetária na forma da lei. A pessoa que pegou o dinheiro emprestado perde o direito de pedir anulação. Ela vai ter que devolver os R$1.000 com juros e correção monetária na forma da lei. Então não é um caso também de anulação por lesão, porque, repetindo, a lei vai começar a se preocupar com a pessoa que fez o empréstimo, com a outra parte, porque ela nunca esteve tecnicamente de má fé. Ficou claro isso, pessoal? Vocês já sabem. Qualquer dúvida que tiver, vocês têm meu Facebook, podem passar uma mensagem lá, que eu respondo rapidão para vocês, tá certo? Quero que vocês saiam craque aqui da figura da lesão. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal.